Sábado, solenidade de Todos os Santos. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Já te peço, se inscreva no canal, clique em gostei, depois no final você escreve um comentário para me ajudar. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, solenidade de Todos os Santos. Esta data marca o dia que nós comemoramos, como a própria palavra já disse, Todos os Santos, mas principalmente para termos na memória todos os santos que não foram canonizados oficialmente pela Igreja. Veja, o processo de canonização da Igreja não torna alguém santo, mas quando o Papa declara que alguém foi santo, a Igreja está reconhecendo a santidade. Por exemplo, um exemplo que está muito claro nas nossas cabeças agora é São Carlo Acutis. Ou seja, a Igreja fez ele santo? Não. A Igreja reconheceu a santidade de São Carlo Acutis. A Igreja observou, estudou a vida dele a partir das suas virtudes heróicas, a partir da sua vida de santidade, a sua vivência do dia a dia, na busca da fé, na propagação da palavra, e também por meio de realização de milagres que foram concedidos por Deus na intercessão deste jovem, a Igreja reconhece a santidade de São Carlo Acutis, assim como reconheceu a santidade de Santa Luzia, São Sebastião, São Padre Pio, São João Paulo II, São Paulo VI e tantos outros santos e santas de Deus. Mas existem aqueles santos que a Igreja nem conhece, que o Papa não sabe o nome, o seu endereço. Santos e santas de Deus que talvez estão aqui nas nossas cidades, homens e mulheres de fé que perseveraram até o final da vida na sua fé, que perseveraram, não abandonaram, que não abriram mão do nome do Senhor, viveram mesmo em meio às perseguições e dificuldades da sua vida, viveram a sua fé. Estes homens e mulheres que são os nossos desconhecidos, nós temos esta data de forma especial para rezarmos pedindo a sua intercessão e comemorarmos por sua santidade, apesar de ser uma santidade anônima aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus nenhuma santidade passa despercebida. Queridos, quando olhamos para o Evangelho, nós olhamos a fonte dessa santidade. Só Deus é santo, mas a sua santidade é derramada e transborda até nós. E nós já sabemos que o próprio Jesus disse: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Então é nossa obrigação sermos santos. É nossa obrigação, é nossa missão. Se queremos ir para o céu, nós precisamos almejar a santidade. O Evangelho vai nos mostrar, a partir do coração de Jesus Cristo, o programa da nossa santidade. Jesus, então, o texto do Evangelho nos mostra, a partir do versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Então veja, subir ao monte significa que algo especial vai acontecer. Jesus subiu ao monte, sentou-se. Os discípulos aproximaram-se. Meus irmãos, talvez uma palavra que passa despercebida de todos nós. Mas queremos ser santos? Nós precisamos fazer o quê? Os discípulos aproximaram-se. De Jesus Cristo. A nossa proximidade, meus irmãos e minhas irmãs, com o Senhor, a nossa proximidade
por meio da palavra de Deus, da nossa oração pessoal, da nossa vida sacramental. Quinta-feira tive a graça de batizar 6 adultos, 6 pessoas, 6 jovens adultos que agora são filhos de Deus. Estes jovens se aproximaram de Deus por meio do sacramento do batismo. Agora eles têm uma vida toda de proximidade com o Senhor, uma vida toda para se fazerem próximos do Senhor, assim como é nossa missão, nos aproximar do Senhor. Então a santidade vem a partir da nossa proximidade com Jesus por meios concretos. Palavra de Deus, a vida sacramental, ou seja, batismo, crisma, eucaristia, a santa confissão, a santa missa, a adoração ao Santíssimo, a vida caritativa e a perseverança naquilo que Jesus nos pede. E Jesus começou a ensiná-los. A santidade, meu irmão e minha irmã, não está conforme eu acho que deve ser santo, mas conforme Jesus nos ensina, o caminho que o Senhor nos mostra. Certo dia, eu vi um corte na internet, acredito que no Reels do Instagram, onde uma psicóloga dizia que ela é católica, mas onde já se viu ter que participar da missa todos os domingos. Por quê? Bom, vai que um domingo ela não quer ir. Ela não compreendeu que ser católico, que ser cristão, não implica fazer o que eu quero, mas o que Jesus nos ensina. Jesus começou a ensiná-los. E na proximidade com o Senhor eu vou aprendendo o que Ele quer da minha vida. E Jesus então confere as 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres em espírito. Bem-aventurados precisamos entender que são felizes, estão no bom caminho, estão no caminho certo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Repare que aqui está dizendo, porque deles é o reino dos céus, está no presente. As outras bem-aventuranças, algumas das outras bem-aventuranças, está no futuro. Veja, versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E aí por diante. Mas a primeira bem-aventurança e a última está no presente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, ser pobre em espírito significa que eu sou pobre de mim, que eu me esvazio de mim mesmo para abrir-me à vontade do Senhor. Por isso que eu preciso estar próximo e aprender de Jesus. Por isso que eu não posso ser católico, que eu acho que eu não preciso ir à missa. E daí, se você acha, Jesus diz que precisa. Jesus nos dá o caminho certo. O pobre em espírito reconhece que ele é miserável e que ele só pode algo em alguém, ele só pode algo em Cristo. Por isso que dele é o reino dos céus. Porque o pobre em espírito, ele vai inclusive diminuir a sua própria vontade para abraçar a vontade do Senhor. O pobre em espírito, mesmo que ele não compreenda tudo de uma vez da vontade do Senhor, mas ele vai confiar nesta providência de amor do Senhor que vai guiando ele dia após dia para cumprir em tudo a vontade do Senhor. Veja que a outra bem-aventurança que está no tempo presente está no versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Então vamos lembrar o que é a justiça na Bíblia. Justiça é cumprir a vontade de Deus. Então veja que tem ligação com a primeira bem-aventurança. Mais uma vez, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa da vontade de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, tudo que nós fazemos precisa ter em nosso coração o cumprimento da vontade de Deus, um cumprimento perseverante da vontade do Senhor. Não existe outra possibilidade do caminho de santidade sem lutar para cumprir a vontade de Deus. E aí Jesus diz no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Então você pode pensar, opa, as pessoas falam mal de mim, e porque eu sou assim, eu falo a verdade na cara, e eu vou mudar, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, não é isso. Veja, Jesus coloca tudo isso, a injúria, a perseguição, e o final do versículo 11 diz que tudo isso por causa de mim. Jesus acrescenta no versículo 12, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E aqui está a nossa santidade. É aguentar tudo por Jesus. Claro, entender os nossos limites, saber quando eu preciso de ajuda, saber quando eu preciso ser ajudado, saber oferecer esta ajuda também. Mas tudo isso, meu irmão e minha irmã, a recompensa estará
no céu. Às vezes nós somos muito afoitos, queremos as recompensas imediatas, queremos tudo aqui agora. Não é assim. Alegrai-vos e exultai, que essa seja a vossa alegria, porque será grande a vossa recompensa no céu. E aqui está o sentido da santidade. Viver a santidade aqui para ter a recompensa no céu e sermos reconhecidos por Deus como santos, como seus amigos, como seus íntimos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que esse dia de Todos os Santos reforce em nós o desejo de sermos santos, de estarmos na presença do Senhor. Ser santo é ser amigo de Deus. Ser santo é cumprir a vontade do Senhor. E me lembra aqui de São João Paulo II, que dizia: ser santo não é uma pessoa que nunca caiu, mas é aquele que nunca desistiu de levantar. Reconheça os seus limites, reconheça as suas fragilidades, busque o auxílio do Senhor nos sacramentos e na sua palavra. Você pode ter certeza que o Senhor estará pronto para te acudir no presente momento. Amém, queridos? Obrigado por sua presença, Deus te abençoe ricamente porque você está aqui. Escreva nos comentários aqui: Senhor, quero ser santo, Senhor, quero ser santo. Clique em gostei, se inscreva no canal, mande esta homilia para frente, se ela te fez bem, mande esta homilia para frente, me ajude a atingir os corações, me ajude a santificar as pessoas. Queridos, hoje então teremos a Santa Missa às 19 horas aqui na Igreja Matriz de Bom Jardim, 19 horas, solenidade de Todos os Santos. Você que não tem a missa na sua paróquia, busque rezar um terço. Se não for possível rezar o terço em comunidade, reze o terço em casa, nesta comemoração tão importante. Atenção, atenção aos meus paroquianos. Amanhã é domingo, dia dos fiéis defuntos, dia de finados. Você que me ouve de outra paróquia, de outras paróquias, busque a Santa Missa e faça a visita ao cemitério nesse dia. Atenção, paróquias de Baliza e Bom Jardim. 8 horas da manhã teremos a missa na paróquia de Baliza, Matriz São Sebastião. Aqui em Bom Jardim, 10h30 da manhã no cemitério dos Castros e às 19 horas na Igreja Matriz São João Batista aqui em Bom Jardim. Vamos participar, vamos viver esses dias de muita fé nas nossas paróquias e nas nossas vidas. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.